Boa noite, 6 de junho de 2020. Eu sou Márcio Rodrigues de Paula, médico jundiaense há mais de 30 anos. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje a gente vai falar sobre os 7 pecados capitais, que na verdade eram 8. A saber, a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a assídia e a melancolia. Mas de onde vem essa história? Remonta ao século IV, quando um monge chamado Evagrio Pôntico, um monge grego, em sua viagem ao Egito, que era chamada de a pátria dos monges, ele detecta 8 doenças espirituais que assolavam os seus colegas monges. E cria esse conceito de 8 pecados capitais. Um contemporâneo de Evagrio, João Cassiano, que mais tarde viria a ser canonizado, ele espalha esse conceito pelo Oriente. No século VI, o Papa Gregório Magno, sabedor desse conceito, resolve disseminá-lo pelo Ocidente, por considerar que esse conceito seria um importante aliado à doutrina dos 10 mandamentos. E é muito simples. Por exemplo, se o fiel não cedesse à ira, ele não mataria, portanto não iria contra o primeiro dos 10 mandamentos. Se ele não sofresse a ação da luxúria, ele não desejaria a mulher do próximo e assim por diante. Mais tarde, ainda no século XIII, São Tomás de Aquino, que é considerado um dos 10 maiores filósofos da história da humanidade, define, em um de seus milhares de textos, define a assídia como o torpor que corrói a vontade de agir diante do mal. E mais tarde, um pouquinho ainda, il sumo poeta Dante Alighieri torna esse conceito dos pecados capitais mais popular ainda, na sua obra máxima, A Divina Comédia, onde ele relaciona os círculos do inferno com pecados capitais. Lembrando que o seguinte, que Gregório, lá no século VI, transformou a assídia e a melancolia em um único pecado, a preguiça, para facilitar o entendimento dos fiéis, provavelmente. E por que isso é tão importante hoje? Talvez, se a gente tomar como estado mental o que Evagrio Pôntico chamava de doença espiritual, é especialmente preocupante a assídia, esse torpor que corrói como um ácido a vontade de reagir diante do mal feito. Se a gente considerar como estado mental, portanto, tem que ter o sintoma, que é a assídia, a causa e a cura. Eu detectei em mim a causa da assídia. Quando eu vejo esse desfile de fatos escabrosos que ocorrem diariamente. Quando eu vejo um presidente do Supremo e seu colega alopécico não distinguirem entre crimes de ação privada e crimes de ação pública. Quando eu vejo um ministro da Educação que não se comporta com o decoro que o cargo exige. Quando eu vejo um outro ministro do Supremo comparar o Brasil de hoje à Alemanha nazista de 1938, o que é um verdadeiro assinte à história da humanidade. Quando eu vejo que torcidas organizadas que até ontem frequentavam só as páginas policiais, agora sejam consideradas como forças democráticas. Quando eu vejo uma legião de gente que exige coisas e nunca trabalharam por elas. Quando eu vejo pessoas que não têm o menor entendimento do que é fascismo, saírem por aí se proclamando antifas. Vão estudar história, meus filhos. Isso me puxa para baixo.
Isso me puxa para assídia. E qual é o remédio disso? O remédio disso é uma diligência. Diligência, virtude, que consiste em carinho, alegria, prontidão, que é diferente de pressa, com que a gente pensa e age no bem, dispostos a realizar o bem de forma ética e honesta. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Se a gente não agir com virtude da diligência perante a degradação de pessoas, de instituições, do meio ambiente, a gente vai estar simplesmente condenado a ser apenas almas nostálgicas de um céu que um dia foi azul e condenados à indiferença quando assistirmos o próximo vídeo de um ser humano sendo sufocado por outro. Eu vou encerrar esse diário de bordo, falando em pecado, com a primeira faixa de um álbum da banda australiana In Excess, um álbum de 1984 chamado The Swing, e a faixa é Original Sin, pecado original. Para vocês, uma boa noite, fiquem em paz, fiquem tranquilos e até o próximo diário de bordo. Um abraço.